irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na aurora celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Irmãos amados, graça e paz, como é bom poder mais uma vez nós nos dirigirmos a Deus em oração, ouvindo a voz dEle e buscando nele orientação para os nossos dias, esses dias difíceis que temos vivido, mas com a alegria de reconhecer e assim proclamar também que Deus está no controle. Olha o que a palavra de Deus nos fala no Salmo de número 103, os 2 primeiros versos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem um só de seus benefícios. Nós somos um povo feliz, um povo bem-aventurado, um povo que é chamado para glorificar a Deus e que nada pode tirar essa alegria. A alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força, e isso alegra os nossos corações. Isso impulsiona a nossa caminhada, porque nós sabemos que temos um destino, que é estar na presença de Deus eternamente. Ele nos tirou das trevas, nos tirou da morte, nos dando vida em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. Vamos orar ao Senhor agradecendo por isso, agradecendo por tão grande alegria, a alegria de servir ao Senhor. Pai bondoso, nós, Pai, neste momento nos alegramos por poder invocar o nome do Senhor, ó Deus, por ouvirmos a voz do Espírito que nos chama, ó Deus, a estar mais e mais achegados ao Senhor. Neste momento, Pai, em que iniciamos esse serviço de culto ao Senhor, rogamos que o Espírito Santo nos traga essa alegria, ó Pai, que essa alegria inunde o meu coração, inunde o coração dos teus filhos que nos acompanham. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós essa alegria, encha-nos, Pai, da alegria de servir ao Senhor. É a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.
alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Oh, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Irmãos, como é bom ouvir a voz de Deus, e olha o que Ele nos fala na palavra, o Salmo 34, os versículos 17 e versículo 18. Diz assim: Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Que maravilha poder ter um Deus, contar com um Deus que ouve nosso clamor. Deus Altíssimo, que está nos céus, mas Deus Altíssimo, que se inclina para ouvir o clamor daqueles que o buscam. Que Deus conforte, console o teu coração. Esse é um momento de nós apresentarmos nossas vidas diante de Deus e tudo aquilo que tem entristecido o nosso coração, porque fomos chamados para servir a Deus, e quando praticamos, quando pensamos, praticamos atos ou pensamos coisas que nos afastam de Deus, isso entristece o coração. Mas quando nós, quebrantados e arrependidos, nós chegamos a Deus, Ele nos acolhe, nos perdoa, nos purifica, nos justifica no sangue remidor de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, sonda os nossos corações, pois o Senhor nos conhece, Pai. Deus, quantas vezes praticamos atos ou temos em nós pensamentos que nos afastam do Senhor, que entristecem os nossos corações, que entristecem o coração do Senhor. Neste momento queremos clamar, Deus, que o Espírito Santo, o Deus, nos sonde, o Deus, e nos convença do nosso pecado, nos conduzindo ao arrependimento. Deus, arrependidos estamos quando por Ele convencidos, e neste momento, Pai, ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor, ó Deus, restaura nossa comunhão,
Restaura, Pai, a nossa alegria, a alegria da salvação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Querido irmão, querida irmã, ouça o que Deus nos fala no Salmo 40, os 3 primeiros versos. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Veja só, querido, o verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Para que Deus nos salva? Para que o louvor da glória dele seja visto e vivido nas nossas vidas. Que as pessoas, que os povos, que aqueles que ainda não conhecem a Deus possam se render a Ele através do nosso testemunho. Ele nos salva para sermos proclamadores da salvação. Vamos louvar a Deus, vamos cultuar ao nosso Deus com cânticos, com hinos de louvor, para a glória e para o louvor dele, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. é um Deus de amor. Minha alma está Minha alma
repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Aleluia, amém. Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Irmãos, gostaria de convidá-los a nós fazermos a leitura no Salmo de número 126. Salmo 126. Farei a leitura, convido os irmãos a acompanharem a leitura. Diz assim a palavra: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus que, por graça e misericórdia, Ele venha iluminar nossa mente, capacitar nossos corações a receber a boa, a perfeita semente que é a palavra de Deus, e que ela encontre os nossos corações por Ele mesmo, por Deus preparados para que, recebendo essa boa semente, essa semente germine e dê frutos para o louvor da glória de Deus e para a edificação das nossas vidas, em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, santo, 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 Tu és perfeito, Deus, o Senhor reina sobre nós, o Senhor reina através de nós. Estamos diante da palavra do Senhor, orientação, Pai, que nos é concedida da parte do Senhor, para caminharmos, e enquanto caminhamos, Pai, olharmos para as realizações, para os feitos maravilhosos do Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós neste momento nos quedamos, nos prostramos diante do Senhor e clamamos, Deus, fala aos nossos corações. É a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Queridos, este salmo muito conhecido, com certeza os irmãos conhecem bem, talvez alguns até o sabem recitar de cor. É um salmo que está entre os salmos que são intitulados de Cântico de Romagem, são 15 salmos, e este é um deles. A maioria dos estudiosos, as pessoas que se debruçaram ao longo do tempo em estudar e explicar a Bíblia, eles concordam e entendem e explicam, trazem para nós o entendimento de que este salmo foi composto e se reporta ao período, ao momento em que o povo de Israel saía do cativeiro babilônico. Era a época de Esdras, de Neemias, quando eles, retornando do cativeiro. Naqueles tempos, o rei persa, Ciro, era quem reinava sobre o povo de Israel, mas Deus exercia, então, a misericórdia dele e usava o rei persa, Ciro, como instrumento. Era mais ou menos entre o ano 430 e o ano 400 a.C. Uma breve recapitulação, uma busca na memória, uma retrospectiva da caminhada do povo de Israel e partindo então, após a saída do Egito, quando sob a liderança de Moisés, o povo sai do Egito, peregrina então pelo deserto por 40 anos. Josué assume a liderança do povo logo após a morte de Moisés, então Moisés havia morrido, e Josué, filho de Num, servidor, era um dos servos, um dos, digamos, discípulos de Moisés, ele assume e recebe, então, a missão de conduzir o povo. Durante a liderança de Josué, a liderança a qual nós nos referimos, o povo adentra a terra prometida, enquanto no tempo de Moisés, ao sair do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos. No tempo de Josué, o sinal que Deus o dá é atravessar o Jordão a pés enxutos. Então eles se deparam, e nós conhecemos bem a história, a primeira conquista ou a primeira batalha vencida por Deus, usando Josué, para mostrar a companhia de Deus, foi Jericó, cujas muralhas ruíram. Então começa ali a caminhada e o ministério de Josué à frente do povo. Foi também, após a morte de Josué, que nós vemos então nascer o tempo dos juízes. Historiadores relatam que esse tempo pode ter durado mais ou menos 350 anos, longo tempo, e levantaram-se então alguns juízes, 12 juízes, e nós vemos após os juízes. O que acontece logo após a morte de Josué? Diz o texto na palavra de Deus. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras
que fizera a Israel. Levantou-se após Josué uma geração que não conheceu a Deus, e muito menos os grandes e maravilhosos feitos de Deus no tempo de Josué, no tempo de Moisés. Qual foi a consequência desse desconhecimento, dessa ignorância dos grandes feitos de Deus e do próprio Deus? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles passaram então a idolatrar os deuses dos povos que os cercavam, os povos vizinhos, e eles então abandonam a Deus. Consequência, a ira e a disciplina, o juízo de Deus se acendeu contra Israel. Foi então o tempo dos juízes, como relatei, tempo de mais ou menos 350 anos. Otiniel é o primeiro. Na época, logo após a morte de Josué e daquela geração que acompanhou o contemporâneo de Josué. Lá adiante, Sansão é o último dos juízes de fato e ele é contemporâneo então de Samuel. Samuel exerce funções de juiz, mas principalmente de sacerdote. Foi Samuel e através dele que Deus unge os 2 primeiros reis de Israel e existe ali então uma transição do período dos juízes, passamos então na história do povo de Israel a um período monárquico, onde os reis passam a ser liderança no meio do povo e diante do povo. Vem o rei ungido por Samuel, Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei. Então, após a morte de Davi, Samuel também já tinha partido, o reino é dividido. Roboão e Jeroboão assumem cada uma parte do reino, as tribos, então conhecidas como tribos do norte e tribos do sul. 930 era aproximadamente o ano, antes de Cristo era o ano em que Salomão morre. Roboão, ele não soube administrar e uma crise resultou na divisão. Jeroboão, tendo o apoio de 10 tribos, ele então assume a liderança do reino chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Esse período perdura até mais ou menos 720, 721, quando os assírios dominam o reino do norte e subjugam as tribos do norte. Disciplina de Deus sobre o reino do norte, diante da idolatria reinante, diante da desobediência reinante. Contudo, o reino do sul, Judá, eles não entendem a mensagem de Deus, e mesmo Deus tendo enviado profetas como Ezequiel, Abacuque, principalmente Jeremias, eles terminam sendo disciplinados por Deus. Agora, então, no ano de 586, caem sob o jugo da Babilônia. Os persas, então, invadem Jerusalém e levam cativos. Foram 70 anos de cativeiro e Deus permite, ao final desses 70 anos, que o povo retorne. É a época de Esdras e Neemias, como eu falei agora, que é a época onde se reporta, onde aquele texto do Salmo 126 é inspirado. Como então, vem a pergunta e a meditação para nós nesse momento, como nós podemos manter viva a esperança nos tempos de crise, nos tempos de luta, tempos que o povo de Israel vivia naquela época, mas tempos que nós hoje vivemos. Temos uma pandemia, temos notícias chegando muito próximas de nós, de que pessoas conhecidas estão sendo acometidas pela infecção do coronavírus, estão sendo, então, vítimas da Covid-19. Como então nós continuarmos caminhando e mantendo viva a chama da esperança? O Salmo 126, como eu já falei para os irmãos, foi a peregrinação, ou composto durante a peregrinação, e nós vemos, talvez não durante a peregrinação, mas nós vamos durante esse bate-papo, durante essa prédica, nós vamos falar. A geração estava retornando, ou tinha retornado do cativeiro. Era efusiva a alegria deles. Eles, contentes, não conseguiam sequer conter de tanta alegria diante do retorno
diante do momento que eles viviam. Foi essa geração que havia vivido no exílio quando foi composto o Salmo 137, do qual eu vou ler alguns trechos para os irmãos. Diziam eles: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que na Babilônia havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Agora a situação estava mudando. Quando nós chegamos ao Salmo 126, não era mais o cativeiro, mas era a peregrinação rumo à terra prometida. Estavam de volta para casa. Como então, qual a relação que tem? Qual seria a crise? Nós queremos trabalhar algumas orientações que o texto nos traz. Agora, era totalmente diferente a situação que os primeiros versos do Salmo 126 relatam. Eles estavam como quem sonham, estavam com a boca cheia de riso e a língua cheia de júbilo. Infelizmente, nós somos, muitas vezes, infelizmente a maioria das vezes, somos induzidos por um desejo incontido, ou até mesmo nós somos iludidos, ou nos permitimos iludir, levados a fazer leituras muito seletivas e pontuais da Bíblia e não a Bíblia como um todo. A estratégia das caixinhas de promessa, por exemplo, onde você vai tirando versículo por versículo e os versículos vão falando partes da Bíblia, verdade, é lógico, parte da Bíblia. Só que se nós lemos meia verdade, a outra metade é o quê? Nós precisamos ler uma verdade completa. Por exemplo, nas caixinhas, nós vamos ver textos como: o Senhor é meu pastor. É lógico. Se Ele é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou então um texto semelhante: tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. É a palavra de Deus, então é verdade. Mas lembremos-nos sempre que um texto, quando está fora do contexto, pode servir de pretexto. E nós não podemos nos iludir. Vamos nos situar no tempo e no espaço em que nós vemos o texto registrado, vemos a história registrada no Salmo 126. Onde estava o povo? Talvez alguns digam, no cativeiro, saindo do cativeiro, momento de alegria. Verdade? Não, não é verdade. O povo, naquele momento, estava em Jerusalém. Como estava Jerusalém? Como é que nós podemos ver Jerusalém? Para nós entendermos isso, é simples e fácil observarmos os tempos verbais. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou, passado. A nossa boca se encheu de riso, passado. Entre as nações se dizia, passado. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, é necessário nós nos situarmos, é necessário nós olharmos, nós lembrarmos que no passado, esse Deus eterno já fez grandes coisas por nós. E é necessário nós nos apegarmos a essa verdade. E é a primeira lição que esse texto nos ensina. Quando nós estamos enfrentando momentos de crise, momentos de enfermidade, momentos de luta, momentos de desemprego, seja o momento que for, nós temos que trazer à memória o que nos pode dar esperança. E o que mais pode nos dar esperança, senão nós lembrarmos-nos dos grandes feitos de Deus para conosco. A primeira lição é: o nosso Deus fez grandes e poderosas coisas no nosso meio, nas nossas vidas e por nós. Nós temos uma história que comprova
que quando nós precisamos, lá no passado, Deus agiu em nosso favor e nos socorreu. Foi este o problema da geração dos juízes, do tempo dos juízes. Uma geração que não conheceu nem reconheceu os grandes feitos de Deus. Quando nós não reconhecemos que temos um Deus que fez muito no passado, nós nos lançamos aos deuses que nós elegemos no presente. Nós elegemos a nossa confiança, a nossa capacidade. Veja só, o povo quando saiu do Egito, que viu o deserto, ouviu a aproximação do exército egípcio, eles murmuraram. Eles murmuraram. Aí então Deus fez com que as águas se fechassem, que as águas se abrissem e o povo passasse em pés enxutos, mas depois que as águas se fechassem e consumisse o exército egípcio. Logo adiante, quando Moisés envia os espias, voltam os 12 espias, mais 10 espias só enxergavam o poder dos exércitos inimigos ou vizinhos da terra a ser conquistada, só enxergavam as muralhas, fortes muralhas, mas Josué e Caleb, eles enxergavam os grandes feitos de Deus, que o Deus que fez estava com eles e o Deus que fez poderia fazer novamente. Eles confiaram na promessa do Senhor. Então, a geração do tempo dos juízes foi uma geração que não reconhecia, que não conhecia o Deus. O nosso Deus, Ele nos traz à memória o que pode de fato nos dar esperança, para manter a nossa esperança viva nos momentos que nós estamos vivendo, momentos de crise, momentos em que nós não podemos nos reunir para congregar, não podemos estar juntos cultuando o nosso Deus fisicamente, podemos estar sim aqui espiritualmente cultuando o nosso Deus. Tenha sempre a segurança da presença do Deus gracioso, o Deus que fez. Ele está contigo hoje. Nós precisamos então entender. Mas qual o tempo que eles viviam então? Não era o tempo que estavam saindo do cativeiro. Agora, aquela geração chegava a Jerusalém. Vamos reportar um pouquinho como é que estava Jerusalém. Neemias ainda no cativeiro recebe Anani, um dos irmãos, e pergunta como estava a cidade, como estava a província, como estava Jerusalém. As notícias não foram boas. Disse Anani: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas de Jerusalém estavam queimadas. Que desolação! Tanto foi que o Neemias, ao saber, ao ouvir, ao ser informado dessa situação, ele se quebrantou, ele chorou, ele clamou ao Senhor, ele jejuou e ele clamou a Deus: Senhor, permita que eu seja bem-sucedido diante desse homem, que era o rei na época. Então, eles, quando chegam a Jerusalém, eles têm confirmação das notícias. Eles veem com os próprios olhos a realidade desoladora de Jerusalém. Quando Neemias chega então com o povo, ele encontra tudo como Anani havia falado. Os problemas existiam, mas os problemas pioraram. Inimigos se levantaram. Sambalate, o Eronita, Tobias, o Amonita, Gesem, o Arábio. Se levantavam como inimigos e aqueles que desafiavam, que traziam desânimo para o povo. O desânimo se acendia no coração do povo, mas Neemias fortalece o povo e ele, fortalecido por Deus, era tão grande o caos, a destruição diante dos olhos de Neemias, mas ele lembrava então dos grandes feitos de Deus. O Deus que tinha tirado aquele povo do cativeiro era o povo que ia conduzir. À memória de Neemias vem então a necessidade de entender, queridos, que o Deus que fez é o Deus que pode fazer hoje. Me lembro de uma época que um irmão, numa conversa, me disse: pastor, como era vibrante a minha UMP. Como nós, à época de jovens, saíamos
para evangelizar aos domingos, nós fazíamos acampamentos evangelísticos, nós fazíamos peças teatrais para evangelizar as multidões. E eu não vejo isso nos jovens dos nossos dias. Eu, de pronto, fiz uma pergunta para ele. Por que a tua UMP, a UMP da tua época, era tão vibrante, mas a nossa UPH, a minha e a sua, não retrata todo esse vigor? Onde morreu o ânimo, onde morreu a esperança? O nosso Deus é o mesmo Deus que me movia, que me motivava, que me impulsionava nos tempos da mocidade. É o mesmo Deus que hoje pode me mover para ver o PH ou ser o PH, como muitas UPHs que me cercam, que nos cercam, têm sido. Como a nossa federação tem sido, como tem sido bênção. Mas nós podemos fazer muito, porque o nosso Deus está conosco. Então Neemias, ele não se esqueceu dos grandes feitos do Deus vivo e verdadeiro. Neemias não ficou olhando e chorando, não ficou lamentando, não vou dar conta. Pelo contrário, Neemias, ele olhou para o passado e falou, se Deus fez, Ele fará. Ele acreditou, ele depositou a esperança que o Deus de ontem, de fato, é o Deus de hoje. É o Deus de todos os tempos, o Deus de todas as gerações. Olha a resposta, interessante a resposta de Neemias. Então Neemias respondeu, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós nos disporemos, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E para os inimigos, ou para aqueles que não acreditam, para aqueles que não acreditam em Deus, ele falou, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os tempos são difíceis, isso é verdade. Os desafios são grandes, é verdade. Os inimigos nos afrontam, é verdade. O desânimo pode até bater a porta, mas eu escolho abrir ou não a porta para o desânimo. O Deus de Neemias é o Deus de Moisés, o Deus de Josué. É o meu e o teu Deus. Então é necessário que nós nos levantemos, que nós ponhamos as nossas mãos no arado e prossigamos em frente, porque o Deus de Israel é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Crer na fidelidade de Deus nos separa daqueles que não creram. Crer na fidelidade de Deus separa os que vão entrar na terra prometida daqueles que vão ser sepultados nas areias do deserto. De qual grupo? De qual grupo você quer fazer parte? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, o Deus que fez é o Deus que faz. É o Deus que me impulsiona a clamar, como no verso de número 4 do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque quando Deus restaurou, eu fiquei como quem sonha. Então restaura, Senhor, a nossa sorte. Como? Como as torrentes do Negueb. Como as torrentes do Negueb. Traga a água, Pai. A água do avivamento. A água que tira a minha sede. A água que refrigera. Traga, Pai. Traga, Pai. Restaura, Senhor. Deve ser o meu clamor diante das lutas. Como então manter, queridos, viva a esperança, a chama da esperança nos tempos de crise, nos tempos de luta, nos tempos de dificuldade? Primeiro, trazendo à minha memória, à minha mente, os grandes feitos de Deus. Numa segunda parte, é crendo que esse Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que está comigo hoje. E para continuar caminhando, é necessário firmar os meus passos na esperança do Deus fiel, o Deus da promessa. Olha que coisa interessante, eu vou colher os frutos, porque eu vou plantar. Eu vou andar, mesmo que chorando. Enquanto eu choro, eu vou semeando. E eu vou voltar com os feixes.
Vou voltar com os feixes. Deus é fiel. Eu vou acreditar e eu vou continuar a caminhada. Eu me lembro do passado, eu caminho hoje na direção do futuro, porque meu Deus é fiel. Interessante nós observarmos que esse Deus faz maravilhas. A igreja primitiva viveu uma perseguição ferrenha. Nós lemos isso no capítulo 8, em Atos dos Apóstolos. Uma perseguição que se levanta após a morte de Estevão. Interessante, queridos, vou ler aqui o texto na íntegra, onde nós podemos observar Atos capítulo 8, onde nós podemos ler o seguinte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 1 do capítulo 8. O versículo 4 diz bem assim: Entremente os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê, irmãos? Pregando a palavra. É necessário, então, nós entendermos que a perseguição se levantou, a luta surgiu, mas mesmo fugindo, mesmo sendo perseguidos, aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles servos de Deus, saíram pregando a palavra. Interessante que a palavra semeada, para vermos a extensão do poder de Deus na pregação da palavra, nós vamos lá no capítulo de número 11, no mesmo livro de Atos, e nós vamos ler nos versículos 19 a 21. 11, 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Problema? Se vem algum problema, se vem alguma perseguição, se vem alguma crise, o nosso Deus está no controle, queridos. O Deus que fez, Ele está comigo. Josué ouviu: ser forte e muito corajoso. Deus prometeu que não ia abandonar Josué e não fez. Deus prometeu que não vai te abandonar e não vai mesmo. Prossiga a caminhada. Fenícia, Chipre, Antioquia, Cirene. Os gregos também foram alcançados, ou seja, os não-judeus foram alcançados. Outros povos foram alcançados. E através da pregação desse evangelho hoje, eu e você somos alcançados, fomos alcançados. E somos hoje proclamadores dessas verdades. Deus está sendo pregado pelos perseguidos. Deus há de ser pregado por nós, em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio à crise, onde quer que Deus nos leve, seja a palavra de Deus pregada através da nossa fala, através do nosso testemunho. Então, como manter viva a chama? Como manter viva a nossa esperança diante das crises, das lutas, das perseguições, diante das enfermidades, diante da pandemia? Lembrando-nos de que Deus, nosso Deus, fez grandes coisas, maravilhosas coisas nas nossas vidas. Talvez venha uma pergunta na tua mente agora. Talvez você não conheça ainda. Talvez você não tenha ainda consagrado a tua vida. Talvez você não tenha vivido essas experiências. Mas eu quero te dizer algo, querido, querida irmã. Deus sempre fez maravilhas na tua vida. Talvez você tenha enfrentado lutas na tua infância, na tua vida, mas foi Deus quem te sustentou e é Deus quem te traz a este momento, para que você possa, assim como tantos outros que já desfrutaram das grandes maravilhas de Deus, talvez seja esse momento de você consagrar a tua vida ao Senhor e passar agora a ter a tua vida vivida na comunhão com Deus Altíssimo, com Deus Eterno. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estavam alegres. Os povos, quando observavam as maravilhas de Deus, também se rendiam ao Senhor,
porque reconheciam que grandes coisas o Senhor fazia por aquele povo. Nós precisamos nos lembrar e precisamos nos firmar de que Deus fez. Deus hoje está conosco e Ele há de fazer. Temos uma pandemia, temos uma luta, temos muitas pessoas conhecidas sendo infectadas pela Covid, pelo coronavírus e assim desenvolvendo a Covid-19, mas nós prosseguimos. Nós seguimos para o alvo, pois foi essa a vocação que Deus nos deu. Vou semear, vou clamar. Restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque eu sei que o Deus que fez está comigo. É o Deus que faz. E é o Deus que me dará a vitória. Eu creio. Vou semear, vou caminhar. E mesmo que eu chore, eu sei que minhas lágrimas serão por Deus enxugadas. Eu sei que o meu testemunho e a minha voz, que o teu testemunho e a tua voz vai anunciar a Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Pois o mais Ele fará. Vamos orar? Pai, tem sido difícil, oh Deus, as lutas e as dificuldades são maiores do que nós, é verdade. Oh Deus, às vezes a fraqueza e o desânimo bate sim à porta. Por isso, neste momento, nós queremos rogar ao Senhor, Pai, traga à nossa memória a viva esperança, através da lembrança de tudo que o Senhor fez. Porque eu creio, Pai, que o Senhor está aqui agora, que o Senhor está conosco, jamais o Senhor nos abandonará. Ser conosco, Pai. Oh Deus, visita os teus filhos que estão enfrentando lutas, visita a tua igreja, Pai, nesse momento de luta, momento de prova, para que aprovados, Pai, nós possamos trazer os feixes, oh Deus, e proclamar a essa geração que nós servimos um Deus fiel. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração.